Muito bem. O primeiro passo já foi dado. Já definimos o que será contratado, o que nós, enquanto clientes, vamos oferecer, o que nós vamos desenvolver. Agora, dentro da estratégia de contratação, há inúmeros outros pontos a considerar. Vejamos. Quantidade de pessoas. Dependendo da quantidade de pessoas, e podemos estar falando de mega projetos, existe a questão de acessos. Por onde é que esse pessoal todo vai entrar? Vou já dar um exemplo de como isso é importante. Alojamento. Quando eu fui gerente da terraplenagem da refinaria Prêmio 1 no Maranhão, na pequena cidade de Bacabeira, é uma cidade de 10 mil habitantes, e nós prevíamos, no pico da obra, ter 40 mil colaboradores. Na terraplenagem, obviamente, não chegava a tanto, mas já eram 2.300 e poucos. E aí, onde alojar esse pessoal? A cidade não estava pronta para isso. Então, tivemos que construir alojamentos na área interna ao que seria a refinaria, dentro da nossa área, uns alojamentos para esse pessoal, porque não havia onde colocá-los. São aspectos que temos que considerar. E quando falamos de alojamentos, não é simplesmente construir considerando a quantidade de pessoas. Há que considerar todos os aspectos: segurança, álcool, droga, prostituição infantil, segurança de uma maneira geral, brigas, facilidades como lavanderias, banheiros, etc, etc, etc. Então, são muitas coisas que temos que considerar. Temos que ver se onde vamos implantar o nosso projeto, se há infraestrutura para receber ou não, o que devemos fazer para propiciar alojamento para esse pessoal. Já ocorreu, por exemplo, na região de Duque de Caxias, próximo a Reduc, de termos empreiteiras vindas de outros lugares do país para prestar serviços e dormir em motéis. O motel ficar reservado 24 horas por dia, que o pessoal até jocosamente chamava de cama quente, que dormia um de dia, saía para trabalhar à noite, e vinha o cara que trabalhou de dia para dormir à noite. Aspectos a considerar. A alimentação. O pessoal vai comer fora, tem refeitórios, restaurantes em quantidade suficiente, ou a empreiteira, a contratada, vai construir refeitórios? Porque a questão da alimentação é fundamental. Uma alimentação de má qualidade, uma alimentação, por exemplo, uma comida que esteja estragada, pronto, você perdeu um dia no mínimo. A revolta, né, dos colaboradores, dos trabalhadores, etc. São coisas a serem consideradas. Já tivemos episódios, por exemplo, na Reduc, onde havia muita reclamação porque eram diversas empresas trabalhando numa mesma obra. Porque a comida da outra é melhor e tal, não sei o quê, aquelas discussões, aquela improdutividade toda que é gerada a partir dessas tensões. E aí decidimos construir um refeitório unificado. E aí negociamos com as empresas de abater o custo da alimentação de seus contratos. E aí nós fizemos um refeitório mais decente, maior e com a mesma qualidade de comida para todos. Um outro aspecto importante a considerar, principalmente nas obras offshore, em plataformas, people on board, de certa forma relacionado com alojamento, mas com um aspecto mais crítico, que a plataforma tem um espaço limitado, então você não consegue alocar qualquer quantidade de pessoas, então isso tem que ser levado em conta. Outro tópico, o que será fornecido por nós, clientes, e o que cada empresa irá prover, subcontratar. Elevação de carga. Em uma parada de manutenção, por exemplo, pode ser interessante que alguns guindastes sejam fornecidos pelo próprio executante, pela própria contratada. Mas, por outro lado, se cada uma delas for levar os seus guindastes de médio porte, de pequeno porte, numa área muito restrita como de uma parada, pode haver engarrafamento, né?
problemas de trânsito de máquinas. Andaimes, ainda mais uma vez me reportando ao caso de paradas. Quando você tem uma contratada que tem um local específico, por exemplo, está fazendo serviço na caldeira, em um forno, pode ser interessante que ela subcontrate seus próprios andaimes. Monta e desmonta a hora que quer, tem maior agilidade. Porém, quando são serviços dispersos pela área, já não é mais a mesma coisa. Por exemplo, contrato de tubulação. Tem lá seus andaimes. Não tem um andaime aqui para trocar essa válvula. Uma vez trocada a válvula, vou desmontar o andaime. Mas o contrato de pintura também precisa. Problema, eu não vou ficar pagando o andaime para pintura, para isolamento. Então, eventualmente, para serviços mais dispersos geograficamente, vale mais a pena você, enquanto cliente, ter um contrato de fornecimento de andaimes para disponibilizar, conforme as prioridades, para todos os executantes, compartilhar um pool de andaimes. O que, o outro lado da moeda, nos obriga também, enquanto cliente, conhecer melhor o planejamento das empresas para saber quais são os serviços mais prioritários, que haverá um momento em que você terá que deslocar andaimes para atender uma frente mais prioritária, em detrimento de outra menos prioritária. Controle da qualidade é de nossa responsabilidade ou da contratada. O controle da qualidade enquanto execução de serviço, de uma maneira geral, convém que cada contratada seja responsável pela qualidade de seus serviços. Já o controle da qualidade enquanto definição de serviço, preciso trocar esse line, preciso trocar esse trecho de tubulação, aí é mais interessante que seja por conta do cliente. Não, o cara vai dizer, não, precisa trocar todo o refratário. Isso pode não ser o caso. Ensaios não destrutivos. Que ensaios não destrutivos ficarão a cargo da contratada e quais eu vou prover? Por exemplo, gamografia. Às vezes, em determinada área, existem poucas empresas que prestam esse serviço, então é melhor o cliente contratar essa empresa e fazer as gamografias, que normalmente são feitas de madrugada, disponibilizando, distribuindo entre as diversas frentes. Concreto. Quando você tem muitas unidades de construção, muitos contratos que precisam de concreto. Fornecimento vai ser externo? Sou eu, cliente, que vou fornecer ou é contratado? De que maneira? Através de caminhões de betoneira? Depende da quantidade de concreto. Você pode gerar engarrafamento de caminhões, de betoneiras. Ou valerá, quiçá, a pena construir uma usina de concreto no local e eu, enquanto cliente, fornecer o concreto para cada uma das executantes. Coisas a discutir, coisas a pensar, coisas a definir na estratégia de contratação. Aos canteiros. Galera, vai tomar banho, obviamente, vai ao banheiro. Tratamento de efluentes. Disposição de resíduos. Isso aí tem forte impacto ambiental, então tem que ser algo bem cuidado. Se cada uma tratar dos seus resíduos, isso pode encarecer muito. Ou então pode ser que uma trate adequadamente os resíduos, outra deixa a desejar, isso aí vai levantar problemas ambientais. Fornecimento de energia elétrica. Quem vai fornecer energia elétrica? Qual é a potência requerida por cada um dos contratos? Áreas de disposição de materiais, laydown. Você está construindo diversas unidades, cada uma delas você tem que prever que existe uma área onde eles vão colocar o seu material, independente se somos nós, clientes, que vamos prover, ou se eles, mas eles têm que ter um local para colocar os materiais para ir utilizando. Então, há muitos aspectos a considerar. Vou agora lhes dar um exemplo quando eu falei da questão de acessos. Ainda há pouco mencionei que a refinaria Prêmio 1 no Maranhão iria, no seu pico, requerer 40 mil colaboradores para uma cidade de 10 mil colaboradores. Bom, então, obviamente, esse pessoal vem de diferentes regiões. A principal via de acesso era a BR-135, vem de São Luís a Bacabeira. Só que se você coloca 40 mil colaboradores no pico vindo por essa via, considerando que cada ônibus tem aproximadamente capacidade para 50 pessoas, são 800 ônibus. Você tem uma ideia do que são 800 ônibus?
Isso representa cerca de 13% dos ônibus da cidade do Rio de Janeiro, ou o equivalente a uma cidade de porte próximo ao do Rio, que se traduziria em 11 quilômetros de fila. Então, houve necessidade até de utilizar softwares de simulação para calcular o tempo de acesso. E foi necessário, conquanto, não, isso é fora da obra, mas nós temos que garantir que as pessoas consigam chegar para trabalhar sem grande perda de tempo. Então, tivemos que propor, necessidade de modificação nos acessos e vias da cidade. O que impactou também na divisão contratual. Como é que nós resolvemos esse problema? Muito bem, ok, são 40 mil, então 15 mil virão lá dos lados de São Luís, que 10 mil virão aqui do lado de Santa Rita, na continuidade da BR-135, outros 15 mil vêm lá da cidade de Rosário, ainda assim, já é uma via mais estreita. Tínhamos que dividir aí 10 mil para entrar em um acesso, 5 mil para entrar em outro, e criar todos esses acessos. Então, tudo isso aí não dá para pegarmos e... Não, isso é um problema deles. Claro que não. Irá nos afetar. Então, tudo isso, todos esses itens que eu elenquei, têm que ser muito bem pensados, muito bem refletidos durante a fase de estratégia de contratação. Um outro aspecto, ainda ligado à questão de divisão contratual. Por exemplo, na Prêmio, fizemos essa divisão para facilitar os acessos e também consideramos o seguinte, fizemos uma contratação vertical, ou seja, uma determinada unidade, as destilações, o HCC, a geração de hidrogênio, eram contratos EPCistas, EPCs, distintos. Então, uma determinada unidade A, aquele contrato contemplava a instrumentação, a construção e montagem eletromecânica, a tubulação, as estruturas, civil. Já a outra unidade B, estas mesmas especializações em o mesmo contrato. Na unidade C, a mesma coisa. Porque poderia haver uma distribuição distinta. Eu poderia, por exemplo, fazer um contrato de instrumentação que atendesse a todas as unidades A, B e C. Um outro contrato que fizesse a construção e montagem eletromecânica de todas as unidades. Um outro contrato que faça a tubulação de todas as unidades. Outro estruturas, outro civil. Qual é melhor? Não tem melhor. Há que se avaliar. Por exemplo, em linhas gerais, esta modalidade ela favorece custos, porque a empresa de instrumentação é especializada em instrumentação, enquanto que aqui a empresa A vai subcontratar instrumentação, subcontratar estruturas, vai subcontratar essas especialidades e, obviamente, vai agregar um plus por essa subcontratação, por essa administração. Por outro lado, aqui existe a questão das prioridades. A unidade A, o gerente da unidade A, não, peraí, tem que atender aqui. O da B, não, mas agora precisa aqui. E também haverá muito mais interfaces. Interfaces que geram o quê? Pleitos. Por exemplo, quando eu estive como consultor na ampliação da refinaria de Talara, no norte do Peru, havia 2 grandes contratos para 2 grandes grupos de unidades. Eram as unidades principais, chamadas unidades de processo, e as unidades auxiliares. EPCista, que ganhou as unidades de processo, fez esse tipo de contratação. Subcontratou uma empresa para fazer a unidade A, outra empresa para fazer a unidade B, outra empresa para fazer a unidade C, como está ilustrado aí. Já a empresa que ganhou as chamadas unidades auxiliares, como foi uma disputa bastante acirrada, os preços estavam muito competitivos, optou em privilegiar custos e fez um contrato para toda a instrumentação das unidades auxiliares, outro contrato para construção e montagem, outro para tubulação, etc, etc. Mais uma vez, não há melhor. Há que se avaliar qual se adequa mais ou menos às nossas necessidades, aos nossos problemas.